eu estou me propondo a ir até o capítulo 4 de 1 João hoje, pegando princípios, questões principais de cada um desses capítulos, porque a leitura bíblica proposta para nós desde terça era exatamente a primeira carta de João, diariamente, do 1 ao 5, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e amanhã. Então, quem não leu nenhum dia, deve ler hoje, que dá tempo, 15 minutos você lê, se só for ler. E amanhã você lê também. Pastor, para que tanta leitura? Vocês já viram que jornal, principalmente, por exemplo, antes a gente recebia jornal impresso, né? Mas tem que imprimir todo dia? Porque todo dia tem notícia? Todo dia tem que atualizar? E o jornal de ontem já está desatualizado? E hoje, no meio eletrônico, você acessa e cada reportagem tem o horário embaixo, tem o dia e horário, porque é tão dinâmico, as coisas acontecem e com 1 minuto, 30 segundos, elas já estão postadas na internet. E essa Bíblia que você tem na mão, faz milênios que está nas mãos das pessoas e não mudou em nada, porque ela é a palavra eterna de Deus. Ela é o princípio eterno de Deus. Amém? Então nem se acrescenta, nem se tira, e é sobre ela que nós edificamos a nossa fé. Amém? Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Não é? Quantas vezes devemos ler? Nós devemos apanhar o maná todo dia. Todo dia. Todo dia a gente sai da nossa tenda, do nosso comodismo, a figura do que os israelitas fizeram no deserto, e vamos aonde o maná cai. E colhemos o maná. A porção diária. Diga comigo, porção diária. Porção diária. Olha, se um pastor conseguir que pelo menos metade dos membros da igreja que ele pastoreia leiam a Bíblia diariamente, quando ele chegar no céu, vai ganhar um abraço de Jesus. Porque, queridos, há uma luta para nós não meditarmos na palavra de Deus, sim ou não? Sabe por quê? Porque há inimigos da palavra de Deus. Ai, pastor, também o senhor quer assustar a gente. Parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Quem era o semeador? Jesus. Qual era a semente? A palavra. E ele encontrou 4 tipos de solo. Os solos eram o quê? O coração. Parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram. E Jesus explica que essas aves eram Satanás, que rouba a palavra do coração. Então quem diz que Satanás rouba a palavra do coração não sou eu, é Jesus, que é a palavra, o semeador. Ele ainda diz que a semente da palavra pode cair num solo que é cheio de pedras, e que ela até nasce, mas depois não cria raiz. E ele fala que é a pessoa que não cria raiz em si mesma. E essa coisa de você ler, e reler, e meditar é você criando raiz. Se você não lê e medita na palavra de Deus, o meu e o seu coração se torna o solo rochoso. Não, pastor, meu coração e o seu coração, como disse o profeta Jeremias, enganoso é o nosso coração. Por quê? Por causa da natureza carnal, caída, depravada, que nós carregamos.
a natureza adâmica. E Jesus ainda disse que parte da palavra caiu no solo em que cresceram espinhos. E quando ela nasceu, os espinhos sufocaram. E Jesus explicou que esses espinhos, essa sufocação, né, que vinha sobre a produtividade da palavra no coração, eram os cuidados da vida, as ansiedades da vida, como o pastor Marcos falou aqui. As pessoas se ligavam em tantas coisas, menos na palavra de Deus. E ela até crescia, mas depois era sufocada. Fala comigo, sufocada. Então, tudo isso que a gente falou até agora são inimigos da palavra de Deus. Agora, nós devemos fazer uma escolha diária. Diga comigo, escolha diária. Qual é a escolha diária? Vencer esses inimigos. Eu estou ansioso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não deu tempo ler a Bíblia. Eu não quero esse negócio de ler, de meditar. Não cria raiz. Eu recebi uma palavra na igreja, tal, até ouvi, mas eu não vou praticar, eu nem lembro. Beira do caminho, Satanás veio e roubou. Mas existe o quarto tipo de solo que a gente tem que clamar a Deus e agir em favor disso, que é a boa terra, na qual a semente cai e ela frutifica, e ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Uma palavra que você recebe é aquela palavra que vai frutificar, que vai funcionar na sua vida. Pelo quê? Pelo que o Marcos falou, a bênção é condicional. Pelo quê? Se eu pratico. Diga, praticar. Terminamos a ministração de domingo passado falando em Mateus 7. Jesus diz: quem ouve e pratica, ouve e obedece, é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha. O fundamento é firme. É firme. Todo cristão precisa ser edificado na palavra. Palavra de Deus. Amém? Qual é a verdade? A palavra de Deus. Qual é a revelação de Deus? A palavra de Deus. Tudo que fuja da Bíblia Sagrada deve ser rejeitado por nós, se quisermos ser verdadeiros cristãos. Amém, queridos? É por isso que nós estamos nessa jornada de edificação. Amém? Estamos prontos, Pati? Aleluia. Eu quero saudar os irmãos que estão aqui online conosco. Deus os abençoe. Hoje eu conversei com uma pessoa aqui da igreja e eu disse assim: queridos, preste atenção, queria que todos vocês olhassem para mim. Agora eu vou falar como vosso pastor, como quem tem responsabilidade diante de Deus pela vida de cada um de vocês. O online deve ser usado para emergência e para necessidades, não para comodidade. A gente tem irmãos aqui que vêm para o culto, irmãos com mobilidade reduzida, por exemplo. E é emocionante você ficar ali no estacionamento e ver essas pessoas chegando aqui para o culto. Inclusive, estamos essa semana trabalhando, porque temos toda a nossa acessibilidade pronta, mas estamos trabalhando para desafogar o nosso estacionamento para que eles tenham uma prioridade de estacionarem nos lugares melhores e poderem se locomover aqui para dentro com tranquilidade. Amém? O online você usa numa emergência, numa necessidade. Não para comodidade e não de costume. Nada substitui você chegar aqui, receber um abraço de um irmão. Receber um abraço, um aperto de mão, o carinho. Pastor, mas eu não recebo. Então dê.
não dê. Você vai até os outros irmãos. O mandamento de amar o outro não foi dado para o outro. Foi dado para quem? Para mim. Diga, para mim. Sou eu que faço isso. Se o outro fizer, é responsabilidade do outro. Qual é a minha? Eu obedecer. Eu obedecer. Agora, às vezes é uma pessoa nova na fé e a gente entende. Mas a maioria de vocês aqui é mais amadurecido na fé. E não é uma opção, é uma obrigação. Tá bom, gente? Amém mesmo? De vez em quando o pastor Wagner tem que falar essas coisas, né? João, 1 João, capítulo 1. E lógico, irmãos, deixa eu fazer novo adendo, porque às vezes tem gente que não entende. Pega só uma parte do que a gente fala para usar contra nós. A gente entende os irmãos que às vezes não tem condução, não tem condições de vir. A gente entende. Tem vários irmãos aqui que moram muito longe. O que mora mais longe é o Uziel. E toda a folga dele, ele está aqui. Então nós devemos praticar o ato de congregar. Faz parte da nossa comunhão. Agora, por exemplo, o pastor Marcos estava fazendo célula online. Maravilhoso. Atende a maioria. Mas aí pelo menos uma vez por mês, ou mais que isso, um pouquinho, ele reúne todo mundo. Então, isso é muito importante, para a gente se ver. Ontem eu estava aqui, e o pessoal da célula dele começou a chegar. Que alegria, eu saí daqui comentando com a minha esposa. Que maravilha, que maravilha. Nós moramos numa cidade em que a locomoção e o fato de estar presencialmente é um desafio muito grande. A gente entende isso, mas a gente também precisa agir de forma a construir algo que a gente possa estar firme. Sabe, queridos? É o hábito. O hábito é mais poderoso do que o desejo. O desejo eu posso morrer desejando, mas a disciplina de algo me faz alcançar o que eu quero e o que eu preciso alcançar. Amém? Então nós estamos numa jornada de edificação com qual objetivo? Eu quero que cada um de vocês, eu não estou falando com o seu vizinho de banco aí, eu estou falando com você, cada um de vocês, possa ter condições e possa saber o caminho de conduzir novos cristãos a também serem firmes em Deus. Cada um de vocês. Amém? Vamos lá? Eu quero só rever o texto que a gente falou no domingo passado. Vamos? Slide. Nós falamos sobre o fundamento da igreja. Vamos ler juntos? Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual é o fundamento? Jesus é o fundamento. Diga comigo, Jesus é o fundamento. Jesus é o fundamento. Quem era Pedro? Parte da construção. Diga comigo, parte da construção. Ele era uma pedra menor, mas Jesus era a pedra, a rocha, a pedra angular, a rocha dos séculos. Amém. Vamos adiante. O fundamento da verdade. Por que eu falo todas essas coisas aqui?
Por que eu trago cada detalhe desse aqui para vocês, irmãos? Porque o prazer de um pastor, de um bispo, de um líder espiritual, de um pai espiritual, é esse aqui: que os filhos andem na verdade. O Marcos falou uma coisa muito importante aqui, queridos. O Marcos falou uma coisa muito importante. Desse super foco na questão da prosperidade. E eu lembrei de uma pessoa muito querida, muito especial que eu sigo. Uma pessoa tão de Deus, tão de Deus. Mas ela tinha esse foco da prosperidade, mas ela falava de uma forma muito especial. Era uma pessoa que sustentava ministérios, pastores, missionários, e ela tinha essa prosperidade para o reino. Mas ela acabou indo por esse caminho de medir a bênção de Deus pelo que se tinha. E ela foi se perdendo. Hoje é quase que insuportável ouvir. Porque é um foco que parece assim, que se você estiver andando num carro com 5 anos de uso, você está em desobediência. É uma coisa terrível. E quando nós, queridos, nos propomos a ensinar a palavra de Deus, é ensinando todo o conselho de Deus. É para andarmos todos na verdade. Quando eu faço um puxão de orelha nos irmãos, não é porque eu quero maltratar, é porque eu gostaria que cada um de vocês provasse do máximo que Deus tem para cada um de vocês. Do máximo. Eu vou fazer um teste aqui. Fica todo mundo com medo. Vou voltar para um teste. Como é o nome da sua filha? Joana. Como é que é o nome dos seus filhos? Daniel, Rubem, Débora e André. Como é que é o nome da sua filha? Israel e Raquel. Como é que é o nome dos seus filhos? Mateus e Gabriela. O nome dos seus? Lucas, Marília e Yasmine. O nome dos seus filhos? Yuri, Emanuel, Adilson, Tércio, Priscila e Milka. O nome dos seus filhos? Douglas, Roberta e Emerson. O nome dos seus filhos? Vitor e Isabela. O nome dos seus filhos? Richard, Harrison, Christopher e Nicholas. Uau! O nome dos seus filhos? Patrícia, Alessandro, Marcelo e Sérgio. Eu não sei se vocês percebem o prazer que tem o pai, uma mãe, de falar o nome dos filhos. O nome dos seus filhos. Priscila, Letícia e Lucas. E da sua neta. Joana. Olha. Os filhos dos filhos. Pois é. Pois o prazer de quem discipula é que os filhos espirituais andem na verdade. Não é em uma verdade, é na verdade. É em Cristo, na sua palavra, nos seus caminhos. A nossa proposta é ensinar todo o conselho de Deus. Todo. Amém? Vamos adiante. E qual o fundamento seguro? Vamos ler juntos esse texto, por favor. Quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é problema para mim. É segurança para vocês. Pregar a mesma coisa, para mim, não é incômodo. Mas deveria ser segurança para vocês. Amém? Por isso que Paulo escreveu.
escreve a mesma coisa, diz a mesma coisa, diz com palavra diferente, fala com atenção diferente, mas é a mesma coisa, é a mesma coisa. E vocês sabem, faz 11 anos que eu vos pastoreio, e inclusive hoje completam 11 anos que sou pastor dessa igreja, pela graça de Deus. E eu não me incomodo de... Vocês sabem que eu não venho para cá querendo trazer a última revelação do século 21. Porque eu sigo como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi no céu, no terceiro céu, desceu de lá, nem disse o que viu, e continuou pregando Cristo e este crucificado. Então eu não me sinto no direito de estar pregando a última revelação do século 21, porque na verdade a última revelação do século 21 é Cristo e este crucificado. Então nós vamos ficar nesse fundamento. Amém? Mais um, antes de entrar em 1 João, é isso aqui e é o meu apelo a todos os irmãos dessa igreja. É o meu apelo, é a minha insistência para cumprirem isso aqui. Principalmente os que discipulam, os que lideram alguma equipe na igreja, é o meu apelo. Inclusive, todos os que lideram equipes nas igrejas deveriam estar em todos os cultos. Não quando tem escala, não quando vão ministrar louvor, quando vão para a introdução, quando vão ministrar nas crianças. Está errado, salvo as exceções que existem. Todos deveriam estar em todos os cultos. Fazer esse esforço. Porque o que é que Paulo entrega a Timóteo? E o que de mim ouviu, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo, vamos, transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. A outros. O que eu recebo, eu devo transmitir. Então tem alguns líderes aqui que nem assistiram a live de segunda-feira passada. E eu preciso que vocês, os pastores, os líderes de equipe, reproduzam isso para as suas equipes. Para todos estarmos juntos nessa mesma unção, nessa mesma edificação. Pastor, você veio só para dar bronca hoje? Não, não tinha planejado nenhuma. Mas esses princípios, eu clamo para que nós caminhemos juntos para o que Deus está fazendo, quer fazer, vai fazer em nosso meio. Há pessoas para nós resgatarmos para Deus ainda neste ano. O nosso decreto deste ano é herdar um reino inabalável. É o reino de Deus. Só que nós não herdamos sozinhos. Nós levamos outros conosco. Meus vizinhos precisam herdar o reino inabalável. As pessoas com quem eu estudo precisam herdar o reino inabalável. As pessoas com quem eu trabalho precisam herdar um reino inabalável. Então eu clamo para toda a liderança dessa igreja, todos os que discipulam, todos os que exercem influência nas suas equipes, sejam insistentes. Eu não tenho problema de todo dia ir lá no grupo de discípulos, lá no WhatsApp, e dizer: a leitura do dia é esta, e o texto do roteiro de tempo de escuta a Deus é este. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Porque é segurança para vós. Eu quero que isso chegue a todos. Vamos adiante. Vamos entrar então. Eu não vou ler toda a carta de João, lógico. Mas alguns princípios então. Vamos lembrar, nessa jornada, temos a lição semanal do Manual do Discípulo. Amanhã, na live, 8h30, eu darei a segunda lição. Tá bom? Então nós temos o programa de leitura da Bíblia, que está no livro, que eu já tenho falado, que eu tenho colocado lá a leitura diária no grupo.
neste livro, versão nova, está na página 184, e o roteiro do tempo de escuta a Deus, no Evangelho de Marcos, está na página 188, tá bom? Aleluia. Então vamos lá, vamos adiante. Todo mundo nessa jornada de edificação. Vamos? Então, no primeiro capítulo da primeira carta de João, e se você não leu essa semana, vai ler hoje e vai ler amanhã, nós vemos, no geral, esse princípio: comunhão com Deus e consciência do pecado. Diga comigo: comunhão com Deus e consciência do pecado. Vamos ler o primeiro texto? O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E o que é comunhão, queridos? Ter coisas em comum. Comunhão com os irmãos, João está dizendo, comunhão conosco, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho. Por que eu tenho comunhão com os meus irmãos? Porque eu tenho comunhão com Deus. E como Deus ama os meus irmãos, eu amo os meus irmãos através da comunhão. O apóstolo Valnir diz que a gente pode até se arranhar, mas a gente não se separa. A gente pode discordar de vários assuntos, mas na comunhão com Deus devemos estar unidos. Amém? E naquilo que você discorda dos seus irmãos, não entra naquele assunto. Fica na paz do Senhor. Deixa de ser provocativo. Fica na unção e na graça de Deus. Fica na cruz e ama. É só isso. A gente tem que amadurecer nesses pontos. Então, no primeiro capítulo, a gente vê comunhão com Deus e também vê consciência do pecado. Gente, deixa eu falar aqui uma coisa engraçada. Eu sei que vocês vão se identificar em alguma coisa. Agora, em janeiro, nós estivemos em Brasília e a gente passou um tempinho com a apóstola Valnice. E apesar de ficar muito à vontade com ela, a gente sabe a pessoa que ela é, não é? O ensino, o cuidado que ela tem com as palavras, né? Ela é uma pessoa ao extremo especial. E quando a gente conversa com ela, a gente fica medindo as palavras, né? Para não falar assim uma coisa errada e ela, né? Porque ela discipula a todo momento, não é? Então, quando você está em comunhão com ela, em contato com ela, você acaba que escolhe melhor as palavras, né? Porque você começa a ter em comum. E como é que a gente quer andar com Deus e não mudar nada na nossa vida? Como é que é isso? Se a gente muda por causa de uma pessoa, como é que a gente não vai mudar andando com o Deus eterno, santo, perfeito, soberano, criador dos céus e da terra? Se eu, como marido, eu mudo para agradar minha esposa muda em algumas coisas para me agradar, e é mandamento bíblico. Se a gente convive um com o outro e melhora para falar com o outro, às vezes a gente vê, uma pessoa é mais sensível, então você fala de um jeito, outra pessoa é mais estourada, então você estoura um pouquinho também para ver se é ouvido, se equilibra, né? E andando com Deus eterno, o santo, o perfeito, o misericordioso, o perdoador, será que a gente não deve mudar? É lógico. Mas andar com Deus é algo prático, não é uma coisa mística, prático. Como é que eu ando com Deus? Todo dia, palavra, oração e prática. Diga essas três coisas comigo: palavra, oração e prática.
Ai, pastor, mas... Querido, se isso não lhe empolga, hoje é dia de nascer de novo. Vamos adiante. Agora, o que é que traz 1 João 1:9? Se confessarmos, a gente ama esse texto, vamos? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, existe um homem de Deus muito especial, um pastor na Ásia, chamado Joseph Prince. Eu já li os livros dele, uma bênção ele. Deus deu a ele um foco de falar sobre a sua graça. E quando ele traz esse texto, ele expõe, ele interpreta que esse texto é para o não crente que está se chegando a Jesus e está convertendo. Ele está equivocado. Quando João escreveu essa carta, ele era pastor em Éfeso, já no final da sua vida. Ele era pastor em Éfeso. Éfeso, vamos dizer assim, era uma São Paulo. Uma cidade muito desenvolvida, muito influenciada pelo pensamento grego. E ele escreveu a sua carta não para a igreja de Éfeso. Ele escreveu a sua carta não para um discípulo específico. Ele escreveu a sua carta para toda a igreja existente na época. Existia uma heresia sendo pregada naquela época que estava assolando as igrejas. Era a heresia do gnosticismo, que descria que Jesus tinha vindo verdadeiramente em carne, em corpo humano. Por quê? O pensamento grego dizia que a matéria é má. Então, se Jesus era matéria, ele não era Deus. E se ele era Deus, ele não era matéria. Só que isso joga por terra uma doutrina básica para o cristianismo, de que Jesus se fez carne, de que Jesus morreu fisicamente, de que Jesus ressuscitou fisicamente. Porque isso traz a esperança de que nós, como crentes no Senhor, mesmo morrendo, um dia nós reviveremos. Amém? Então, João diz à igreja que os crentes que têm comunhão com Deus deveriam confessar os seus pecados. Eu só vejo pecado se eu ando com Deus, se eu ando com a palavra. Concorda ou não? Porque se eu sou influenciado pelos pensamentos do mundo, tudo é normal, aceitável, bobagem, besteira. Não é assim? Eu não ia pregar nada disso para vocês. Queria pregar outra coisa. Mas, irmão, passando na primeira carta de João essa semana, e ouvindo determinadas heresias que vêm de líderes espirituais. Nada é pecado, tudo é liberado, está tudo na bênção, é tudo na graça. E eu, inclusive, indico que vocês leiam o livro do pastor Luciano Subirá e até mesmo procurem lá no YouTube a ministração dele sobre graça. Porque graça nos dá poder para resistir o pecado. Queridos, a luz da palavra de Deus lança luz sobre o nosso pecado. Eu vou contar uma experiência engraçada para vocês.
Eu tenho um pastor amigo, um homem de Deus, maravilhoso. Ele é muito engraçado. Ele é lá do Nordeste. E ele postou uma obra no templo que ele tinha alugado. E eram os irmãos trabalhando na obra. E estava todo mundo sujo, com roupa rasgada, daquele jeito assim que a gente está quando está fazendo uma obra, né? Era gesso, era drywall, pintura, estava aquela bagunça. Ele postou esse vídeo com uma música, lá no Instagram, com uma música de um cantor cearense que fala que o povo é feio. A música é muito engraçada, mas é muito engraçada mesmo. Gente, e eu quando vi aquela música e ri demais, eu fui procurar a música no YouTube para mandar para o meu pai, para ele rir. Aí, quando eu procurei a música, que joguei o link no WhatsApp para mandar para o meu pai, eu senti uma tristeza no meu espírito. Eu parei. Aquele incômodo que você falou aqui. E eu parei, disse, o que é que está acontecendo, Jesus? O Senhor não quer, né, que eu mande? E o Espírito Santo falou ao meu espírito, eu não me agrado de uma música que ridiculariza a aparência das pessoas que eu criei. E eu apaguei o link. Agora, não é uma coisa bem normal? Sim ou não? Vamos, gente, me ajuda. Não é coisa... era pecado. Mas em andar com Deus, aquilo se tornou inadequado para mim. Se confessarmos os nossos pecados. Quando eu chamo um erro de pecado, eu estou concordando com Deus e com a sua palavra. Ah, foi um deslize. Não foi um deslize, foi um adultério. Eu vou dizer para os irmãos o que é graça. E eu estou falando isso porque eu amo que os meus filhos andem na verdade. Eu vou dizer para vocês o que é graça. A lei, isso aí foi Jesus que falou. A lei disse assim: não adulterarás. Foi isso? Mas o que foi que Jesus disse em Mateus 5? Eu, porém, vos digo: quem olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Esse é o tempo da graça, em que Deus conhece o nosso coração e não somente vê as nossas atitudes. Esse é o tempo da graça, em que o Espírito do Senhor faz habitação em nós e nos dá poder para obedecê-lo. Então, a exigência da obediência é mais elevada. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Que nos alcançou e que nos ajuda a viver na verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, eu não preciso ter medo. Ele é fiel e Ele é justo. Para quê? Perdoar é com Ele. E purificar é dentro de mim. Ele perdoa a minha dívida diante dEle. E a purificação é dentro de mim. E se purifica, aquela área fica limpa, curada. A água que vai sair daquela fonte já não é mais suja, contaminada. É limpa, purificada.
amém? Eu tenho muita preocupação com os nossos jovens. Muita. E essa semana conversei com os pastores Sérgio e Marta. E são tantas as assolações. Os jovens são tão pressionados por tantos conceitos. E eu sei que como pastor, eu corro o risco de vários não concordarem comigo. Mas o meu clamor é que concordem com a palavra de Deus. Vamos adiante. Tenho que correr agora. No capítulo 2 de 1 João, nós vemos João falar do nosso advogado, graças a Deus. Mas também nós vemos falar dos seus mandamentos e da tentativa de engano. Só vou tomar esses textos. 1 João 2:1, vamos ler juntos. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus está diante do Pai não para me condenar. Ele é meu advogado. Mas quem é que precisa de advogado? Quem está sendo processado, quem está sendo acusado, quem tem alguma coisa contra. E o que é que nós temos contra nós? O pecado. Mas Jesus é o nosso advogado. Junto de quem? Junto ao Pai. Mas é um advogado de defesa. O diabo é que é o nosso acusador. A palavra não nos acusa. A palavra nos instrui, nos ensina, nos apruma. E João diz: meus filhinhos. Meus filhinhos. Que carinho. Que carinho. Vamos adiante. 1 João 2:3 diz o quê? E nisto sabemos que o temos conhecido. Vamos ler mais uma vez. E nisto sabemos que o temos conhecido. Mais uma vez. E nisto sabemos que o temos conhecido. Continue agora. Se guardamos os seus mandamentos. Eu conheço a Deus. E os mandamentos da palavra? Tá tudo certo. Jesus já fez tudo. Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Fevereiro do ano passado, eu passei uma situação muito ruim. Muito. De uma pessoa que se utilizou de tudo que podia, legalmente, para me pressionar numa situação. E eu tive uma reação desesperada assim da minha alma, de tanta raiva. E a pessoa não parava de... Não é crente não, tá bom, gente? Não parava de se utilizar das vias legais para me pressionar e me causar dano. E eu lembro, eu estava dirigindo para buscar minha filha no colégio. E o Espírito Santo me lembrou da palavra de Jesus em Mateus 6. Que nós deveríamos orar pelos que nos perseguem. Amar os nossos inimigos. E na minha cabeça, inimigo, eu nunca tratei ninguém, pessoas, como inimigo. Inimigo para mim é Satanás, ponto final. Naquele dia, aquele texto ficou revelado no meu coração. Porque aquele homem, naquela situação, era um inimigo real, de carne e de osso. E realmente eu estava a ponto de tratá-lo como meu inimigo.
E o Espírito trouxe a palavra de Jesus. Ore por aqueles que lhe perseguem. Ame aqueles que os maldizem. Bendiga os que o maldizem. Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Queridos, isso é no dia a dia. Agora, eu consigo guardar todos os mandamentos? Não consigo. Eu falho em vários deles. Mas se a gente vai tentando andar pertinho de Jesus, e na palavra de Jesus, o que é que acontece? O Espírito traz ao nosso coração. E nisto conhecemos, sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Vamos adiante? Vamos juntos? 1 João 2, 4 a 6, vamos lá? Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o quê? O amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Irmãos, precisa de clareza maior? Não precisa. Agora, como é que isso entra no nosso coração? Se a gente se alimentar dessa palavra. Vamos juntos? Adiante. Filhinhos, escreva. Não é o de antes? Filhinhos, escreva a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa do nome de Jesus. Pecado não se vence escondendo. Pecado não se vence fazendo de conta que não está lá, que não existe. Eu odiei aquele homem em fevereiro do ano passado. Eu odiei ele. E eu pequei. E Jesus me mandou amá-lo e bendizer, falar palavras de bênção para ele. Claro que antes de falar palavras de bênção, eu falei algumas de maldição. Mas depois, a última confissão anula a primeira, né? Abençoei a vida dele. Depois eu contei o que me aconteceu para uma mulher de Deus. E ela disse, que maldito. Eu digo, pastor, pelo amor de Deus. Vamos abençoar o homem. Vamos lá? Vamos adiante. E eu amo esse texto, nós amamos esse texto. Vamos ler bem bonito e bem forte, vamos lá? Jovens, escrevi a vocês, porque vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Como é que vence o maligno? Como é que vence o maligno? Quando a palavra de Deus permanece em nós. Como é que Jesus respondeu à tentação? Com a palavra de Deus. Como é que Wagner responde à tentação? Com a palavra de Deus. Que tentação? Qualquer uma que seja pecado. De mentir, de roubar, de maltratar, de não perdoar. Vamos adiante. E aí João fala coisas muito especiais. Vamos ler todo esse texto juntos, por favor, irmãos. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Vamos parar só um pouquinho aqui. Mundo aqui não é pessoas. Mundo aqui não é planeta Terra. Mundo aqui não são os continentes. Mundo aqui é um sistema de crenças e valores que são contrários à palavra de Deus. Ele não está dizendo para a gente fazer guerra contra as pessoas.
Mas ele está dizendo: não amem. Porque a guerra, infelizmente, ela é real e ela já está aqui, diante de nós. Não amem o mundo, esse sistema que é contrário a Deus, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou ama o mundo e não ama a Deus, ou ama a Deus e não ama o mundo. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, que são os desejos da carne? Aqueles que a gente vê lá em Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 18. 5, 22 são os frutos, ou fruto. A imoralidade sexual, a religiosidade contrária a Deus, que lá está lá, feitiçarias, as questões emocionais, relacionais, intriga, discórdia, partidarismo. Tudo é desejo da carne, né? Esses dias vi um meme de uma esposa que queria brigar. Naquele dia a esposa queria brigar. E tem dia que tem gente que quer brigar, né? Quer brigar, está pronto para brigar. E o marido estava concordando com tudo dela. Eu quero fazer assim, assim, assim. Tá certo. Mas vai ser assim, tudo bem. Mas ela diz: você tem que discordar de mim em alguma coisa. Mas por quê? Porque eu quero brigar. É um desejo da carne. A gente às vezes, desejo da carne, imoralidade, o adultério. Não, é tudo isso. Tudo isso. Desejo dos olhos, a cobiça. E o que é a soberba da vida? Aquilo que a gente quer para mostrar para os outros. Aquilo que a gente quer para a nossa vaidade. E isso, inclusive, ataca os pastores, que vivem numa sede terrível de mostrar quão grandes são seus feitos, seus ministérios, suas conquistas. É desejo da carne, gente. É soberba da vida. E aí João diz o quê? Não procede do Pai, meus filhinhos, mas procede desse sistema do mundo. Eu fui num evento de marketing para termos algumas instruções para a palavra da fé. E um desses grandes coaches teve uma palestra lá. Aí ele mostrou uma foto do jato, disse quantos milhões tinha gastado no jato e mandava todo mundo repetir: se permita. A galera dizia: se permita. Diga para o seu vizinho: se permita. Aí, se permita. Aí mostrava casa na praia, a Mercedes que tinha comprado, e dizia: se permita, se permita. Depois de vender todo aquele sonho e todo mundo assim, uma ovação, uma manada indo para o mesmo lugar, todo mundo enfeitiçado com a soberba da vida e com os desejos dos olhos. Aí ele vendia uma mentoria para fazer as pessoas alcançarem aquilo. Choveu de gente no stand dele. A mentoria eram 50 mil reais. Eu disse à minha esposa, linda, isso aí é uma pirâmide de conhecimento que esses coaches fazem. Não estou dizendo todos. Eu disse: é uma pirâmide de conhecimento. Eles vendem a aparência de riqueza e dizem: eu vou ensinar você a ter essa riqueza. Mas para ter essa riqueza, você precisa me pagar 50 mil reais para eu lhe ensinar. Aí o que é que acontece? Ele fica cada dia mais rico, pressiona aqueles que são mentoriados por ele. Na mentoria, aquele coach chama outros coaches famosos. Você está pagando 50 mil reais, devendo até a medula óssea, mas você tira uma foto
com o bambambam da área tal, o bambambam da área tal, o bambambam da área tal, posta no seu status, no seu Instagram, no seu Facebook, e todo mundo diz: olha onde a Valderiza está, com fulano de tal. E aí as pessoas vão buscar o produto da Valderiza, e a Valderiza vai enriquecer. Quanto mais a Valderiza enriquecer, mais ela tem que pagar a próxima mentoria para o coach, porque se ela pagar a próxima mentoria, ela passa de faturar, ela passa a faturar de 3 dígitos para 4 dígitos. Tudo pelo desejo dos olhos e a soberba da vida. E aí, quando a gente vai para o texto que o pastor Marcos leu, diz: você tem o que comer? Tem o que vestir? Se contente no Senhor. Não é uma defesa aqui, não, viva de caridade. Não é isso. Pelo contrário. Paulo também ensina que a gente deve trabalhar, mas tem um propósito: para ajudar os outros. Só 4, amém, 5. O que nós temos tem um objetivo. É para mim, minha casa, minha família e para os outros. Isso cura a gente do desejo dos olhos e da soberba da vida. Porque querer riqueza só para si, só para acumular, também é amar o mundo. É amar o mundo. E eu preciso dizer isso para mim. É amar o mundo. Wagner, você está amando o mundo. O sistema. O sistema é o quê? Quem é rico, quem é belo, quem é isso, quem é aquilo, é que está ganhando. Você está perdendo. Vem para o meu time. E o povo é egoísta, incapaz de ajudar o próximo, quando isso é obra e obrigação de quem tem fé em Deus. Quem não ajuda o próximo está amando o mundo. Sabe quando é que essas conclusões chegam ao nosso coração, queridos? Quando a gente se detém a estudar a palavra de Deus. Porque senão a gente vive, né? Eu fui para a igreja, ou assisti o culto, sou membro de uma igreja, e está tudo bem. Não está tudo bem. Ou Jesus é nosso mestre e Senhor, ou não está tudo bem. Ou a gente é discípulo de Jesus, ou não está tudo bem. Não, mas pastor fulano de tal ensinou que está tudo bem. Problema dele. Eu vou ficar com a Bíblia. Essas coisas não procedem do Pai, procedem do mundo. Ora, o mundo passa. Essa roupa que eu visto vai passar. O carro que eu ando vai passar. Se eu for para a glória hoje, tudo que eu tenho vai ficar. Mas o tesouro que eu juntei no céu, eu vou começar a desfrutar. Eu não vou para a glória hoje, viu? Só se Jesus voltar. Se Jesus voltar hoje, aí nós estamos juntos lá. Eu espero ver vocês. Porque eu vou. Mas o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu gosto de conviver com gente mais velha do que eu. Me ensinam muito. Você não vê uma pessoa mais velha, mais experiente, querendo acumular demais. Querendo ter ocupação demais, querendo se estressar demais. A pessoa quer viver a essência da vida. Isso me ensina. Porque a juventude vai passar, essa força física vai passar, essa agilidade mental vai passar, a minha vida vai passar. Se eu for muito longevo e muito saudável, eu vou chegar lá nos 90, 90 e poucos. Mas eu vou passar. E eu vou encarar a eternidade. E na eternidade eu vou me encontrar com o que eu construí aqui.
Se eu amei o mundo, eu vou passar junto com o mundo. Mas se eu amar o que procede do Pai, eu vou permanecer para sempre. Aplauda ao Senhor por isso, em nome de Jesus. Aleluia! É um ajuste de foco. É um ajuste. O mundo nos engana, mas a palavra de Deus nos revela a verdade. Vamos adiante. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Agora, leiam o restante desse verso, por favor, comigo. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. João está dizendo que quem tenta enganar os cristãos para amarem o mundo, ele está chamando de anticristos. Não é Wagner, é João, é Jão. Isso que acabo de escrever para vocês é para alertá-los. Tem gente querendo enganar vocês, para amar o mundo, para viver de todo jeito. Muitos anticristos têm surgido. Ele fala no anticristo, que é aquele ser humano que vai ser possuído completamente por Satanás e vai se fazer um Cristo, um ungido, um Messias na terra, no período da grande tribulação. Mas aí ele fala em vários anticristos. Queridos, é impressionante quando a gente abre os olhos para a palavra de Deus, que a gente olha ao nosso redor e os valores são anticristo, diferente de Cristo. E João está nos ensinando a vencer. Vamos adiante? Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Eu vou permanecer no Filho e no Pai, a qualquer preço. Vamos adiante. Agora, em João 3, nós vemos ele falar sobre os filhos de Deus e sobre a família de Deus. Vamos ler esse texto? Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Se um filho de Deus fala o que Deus ama, o que é que o sistema do mundo diz? É discurso de ódio, é intolerante. Eu não estou falando do exagero e dos ataques às pessoas. Eu estou falando da simples defesa da fé. Da simples defesa da fé. É assim ou não? É. Porque o mundo não conheceu o Pai. Então quem conhece, é filho, anda com Ele, vai enfrentar isso. Uma vez um jovem aqui num discipulado me perguntou: mas pastor, como é que a gente faz para quebrar essa aresta com o mundo? A igreja é tão agressiva às vezes, como é que a gente faz para ter esse bem-estar? Eu digo: não faz. Não tem. E eu sempre digo a vocês, sempre digo aqui, no dia a dia, as pessoas que convivem com você, mesmo de outras religiões, de outras crenças, elas amam você. Porque você as ama.
Você convive respeitosamente. Sim ou não? Às vezes o seu cabeleireiro tem uma opção sexual que para a sua convicção bíblica é equivocada, é errada, é pecado. Mas você convive com ele naturalmente. Não é verdade? Ele diz, pastor, eu vou na sua igreja. Eu posso ir na sua igreja, pastor? Um meu namorado, um homem dizendo, é claro que pode. Vamos lá. Vamos ouvir a palavra de Deus. Todas as demais decisões serão de quem? Dele. Quando ouvir a palavra. Mas o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus. Vamos adiante. E todo que tem essa esperança nele, o que é que faz? O que é que precisa de purificação? O que está sujo, impuro. E João está dizendo o quê? Meus filhinhos. Ele está escrevendo para a igreja. Toda essa carta é para a igreja. Quem tem essa esperança nele, purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que permanece nele, leia por favor, não vive pecando. Como que? Como hábito. Hábito. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Vamos adiante? Eu nem precisava estar explicando, né? Só precisava ler. Aquele que pratica o pecado, procede do diabo. Perceba, gente, não é eu pequei, eu me desentendi com o Yuri. Nunca nos desentendemos. Se desentender com o Yuri tem que ser muito casca grossa, não é, Yuri? Não sei. Até onde eu sei é. Aí resvalei, tratei mal, xinguei. Eu não tô, isso aqui, essa prática do pecado não é isso. É prática habitual. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Leia o restante comigo, por favor. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quais são as obras do diabo? O pecado. E como é que eu vou ser amigo do pecado? Se o pecado é obra do diabo e Jesus veio para destruir. Como é que eu digo que sou amigo de Deus e sou amigo do pecado? Passei muito da hora, mas quero finalizar rapidamente. Vamos adiante? E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Como é o nome desse Espírito? Espírito o quê? Espírito o quê? Porque é o de Deus. Deus é santo, Deus é perfeito. Se é o Espírito Santo que habita em mim, ele vai me guiar a santidade. Não tem dúvida. Não é verdade? Quando uma pessoa está rebelde, a gente diz o quê? Isso é um espírito de rebelião. Porque qual é o fruto? Rebelião. Quando a pessoa se prostitui, a pessoa está debaixo de um espírito de prostituição. Porque qual é o fruto? Prostituição. E quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, qual tem que ser o fruto? Santidade. E nessa santidade eu amo. Ô irmãos, dá para perceber que a palavra de Deus é mais profunda do que a gente passar os olhos em cima e dizer que está tudo bem? Vamos mais adiante um pouquinho? Aguenta? Amados, não deem crédito a qualquer espírito. Aqui a gente já está no João 4. Mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora.
Eles procedem do mundo. Que mundo? Desse sistema. Estão pregando o que é do mundo. Estão aceitando o que é do mundo, sendo influenciados pelas filosofias e ideologias do mundo. E eles estão ensinando isso. E João diz que eles são falsos profetas, falsos anunciadores. Eles procedem do mundo e por essa razão falam da parte do mundo, e o que é que acontece? Vamos? Falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Isso aí é evangelho. Isso aí é um cristão verdadeiro que ama. Mas padrão do mundo, não é? Coitado de João Batista se vivesse nos nossos dias. Vamos adiante. Amados, ó aqui o segredo, gente, eu estou ensinando a vocês. Estou ensinando. João estava combatendo heresias, e João está combatendo heresias aqui nessa manhã. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Qual é o amor com o qual eu amo o outro? É o amor que procede de Deus. E o amor que procede de Deus é perfeito, é santo. Se um rapaz ama a moça, ele não vai defraudá-la. Se um rapaz ama a moça, ele não vai fazer um convite impuro para ela antes do casamento. Porque o amor que vem de Deus é perfeito, é puro, é santo. É com esse amor que nós devemos amar. Não é um amor eros, não é um amor carnal, não é um amor inconsequente, que a gente chama de amor, mas não é amor. É paixão, é interesse, é tolerância irresponsável. Todo pai que ama filho aqui, o que é que faz? Além de investir, além de amar muito, disciplina. Senão Hebreus 12 é mentira e Deus é mentiroso, porque diz: o pai que ama o filho, disciplina. E o amor que procede de Deus é um amor perfeito, santo, puro. Às vezes amar o meu irmão é dizer: meu irmão, vem aqui, vamos orar comigo. O irmão está errado, viu? O irmão está em pecado, meu irmão. Você está errado. Isso aqui é pecado. Isso é amar. Viu, jovens? Aqueles amigos que vocês têm, que só aplaudem as decisões de vocês, mesmo quando estão erradas, não são amigos. São comparsas dos seus erros, e estão assim, olha, jogando você para o buraco. Você pode conviver com essas pessoas, tranquilo. Você pode amar essas pessoas, é obrigação sua amar. Você só não é obrigado a receber conselhos dessas pessoas. Quando a gente está com uma dor de cotovelo, a gente só liga para quem vai alimentar a dor de cotovelo da gente. Você não liga para aquela irmã de oração, que é um raio-x, e quando começa a orar por você, diz: o pecado está aqui, meu irmão. Você está guardando a amargura no coração. Você tem que perdoar. Você está doente por causa de amargura. Não vou ligar mais para você, porque você fica me acusando. Tem uns que acusam mesmo. Tem uns irmãos que deixam Satanás usar para acusar. Tem uns que eu digo: eita, acusador dos irmãos. Tem uns que são assim. Ô língua, viu? Terrível. Mas é bom você ter gente que diga assim: você está errado. Eu vou lhe ajudar. Eu vou orar por você. Para esse demônio de raiva sair
da sua presença, deixar de influenciar a sua mente. Feliz quem tem um amigo assim, um pastor assim, um líder assim. Isso é amor. O resto é irresponsabilidade. Porque Deus é amor. E porque Deus é amor, Ele me ensina a verdade. Ele me guia na verdade. Porque Ele quer que eu ande na verdade. Vamos finalizar, irmão, em nome de Jesus? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O amor de Deus é tão justo que toda condenação caiu sobre Jesus. Deus não perdoou os nossos pecados por deliberação da sua vontade. Ele puniu o pecado. Só que Ele escolheu punir em Jesus. E todo aquele que vem a Jesus tem o seu pecado perdoado e é justificado. O advogado de defesa diz: Pai, eu paguei o preço pela Jéssica, ela veio a mim, creu em mim, pela graça, ela é salva por meio da fé. Por que pela graça? Porque um preço foi pago, foi o de Jesus. É com os nossos filhos, né? Para os nossos filhos, tudo é de graça. Não é? Tudo é de graça. Mas quem que está pagando? Alguém está pagando. Então, para nós, no reino de Deus, tudo é de graça. Mas quem é que pagou? Jesus pagou. Mas aí quando o filhinho, mesmo ele tendo tudo de graça, quando não está na linha, aí às vezes a gente retém a bênção, né? Isso aqui você não vai desfrutar agora não, porque você não está fazendo por merecer. E às vezes você deixa, né, para ensinar o que é graça, mas a graça chama responsabilidade. Não é? Vamos adiante. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado o seu Espírito. E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Quem é que verdadeiramente ama? Quem permanece em Deus. Não é quem se desvia. É quem permanece em Deus. Não é quem não ama a verdade de Deus. É quem permanece em Deus. Vamos finalizar, em nome de Jesus. Agora finalizou. Porque próximo domingo é 1 João 5. Vai ser mais leve. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Vamos ficar de pé. Vocês concordam comigo que a gente vai precisar descobrir, redescobrir o amor de Deus? Sim ou não? O amor que se sacrifica pelos outros? Vocês lembram da história do Nick Cruz? Ganho levado a Cristo pelo, acho que o
David Wilkerson, obrigado. Eu ia dizer errado. Tem o filme. David Wilkerson entrou naquela zona de droga, de tráfico. E mesmo ameaçado diante daquele traficante terrível, o traficante dizendo: eu vou matar você. Ele diz: pode me matar. Pode me matar. Eu vou para o céu. Mas você está perdido. Você não tem salvação. Até que se encontre com Jesus. E seja perdoado dos seus pecados. Isso é amor de Deus, que se sacrifica a ponto de falar a verdade do Evangelho e salvar uma vida. Nesse amor, eu não minto para as pessoas de forma egoísta, para ser aceito pelas pessoas. Eu falo a verdade em amor. Só quem ama com o amor de Deus fala a verdade. Depois de falar a verdade e continuar amando, a pessoa é responsável pelo que ouviu. Você estará sempre disponível para ajudar, mas a decisão é da pessoa. Vocês lembram do jovem rico que veio a Jesus? Lembram-se? O que foi que Jesus disse a ele? Falou os mandamentos que ele tinha que obedecer. Ele disse: eu faço isso desde a infância. O jovem rico tinha um ídolo, que é a única entidade que a Bíblia chama de Senhor: dinheiro, mamon, a riqueza. Continue, meu filho. Aí Jesus disse: falta uma coisa para você. Antes, a palavra de Deus diz que Jesus o amou. Vocês já perceberam isso? Jesus amou o jovem rico. Aí ele diz: falta uma coisa para você. Presta atenção, irmãos. Jesus diz: falta uma coisa para você. Venda tudo que você tem. Em outras palavras, ele estava dizendo: abandone seu ídolo e me siga. E a Bíblia diz que o jovem rico saiu triste, porque possuía muitas riquezas. Ele trocou Jesus pelas riquezas. Jesus correu atrás dele. Jesus foi tentar apaziguar e dizer: não, venha com riqueza mesmo, tá tudo bem. Ele fez isso, irmãos? Nós não devemos fazer. Pastor, você está dizendo que a gente não deve se interessar pelas pessoas? Pegue todo o contexto do que eu ensinei e tire a conclusão que você quiser. Você é responsável pela conclusão que você tira, e eu sou responsável pela verdade que eu falei. Se nós amamos as pessoas, nós precisamos falar o Evangelho como ele é. Não posso enganar as pessoas. Algumas pessoas a gente vai, como dizia na minha terra, procurei aqui outra expressão, não encontrei não, é da minha terra mesmo. Você vai pelas beiradas. Você como um papa, um mingau, no centro é o lugar que ele está mais quente. Então você vai pelas beiradas. Tem gente que se você for logo aqui, você se queima. Aí você vai, e nesse amor, talvez você vai ficar lá embaixo no térreo do seu condomínio, ajudando as pessoas a carregar compras. Essa semana eu fui numa clínica,
Eu estou fazendo fisioterapia. E quando eu desci do carro, uma moça, eu posso orar por você? Eu digo, eita glória! Se eu não tivesse atrasado, eu ia. Que às vezes quando alguém vem me evangelizar, eu finjo que não sei de nada. Só para deixar a pessoa treinar e eu também ser abençoado. Já fiz isso. Eu posso orar por você? Eu disse, querida, eu estou atrasado, mas eu já conheço Jesus. Obrigado. Deus te abençoe. Vai orar por outras pessoas. Por que não? Tem gente que vai dizer, eu não quero oração. Mas sabe o que vai acontecer? Tem gente que vai começar a chorar, porque está aflita, sofrida, e vai dizer, pode orar por mim, meu marido está saindo de casa, meu filho está drogado. Cadê esse amor nosso que não entra na prática? Cadê esse amor que a gente diz que tem e não vai amar quem Deus ama? E não vai atrás de quem Jesus ama, que não vai nas vilas, nos lugares que Deus quer que nós devamos ir. Mas por causa da soberba da vida, nós ficamos orgulhosos e egoístas e só vivemos a vida para nós mesmos. Sabe, um tempo desses aí, um colega de ministério insinuou que nós estávamos no ministério trabalhando por dinheiro. E eu me lembrei das oportunidades profissionais que eu tinha. No dia 29 de fevereiro de 2012, quando eu estava tomando o voo para cá, na escala que fiz em Salvador, Bahia, meu celular tocou quando eu estava na esteira entrando no avião. Era um dos donos de uma das maiores construtoras do Nordeste, dizendo que tinha visto no status do meu Facebook que eu estava me mudando para São Paulo. E ele queria me dar uma proposta para eu não me mudar para São Paulo, mas para eu voltar a trabalhar com ele. Mas o amor de Deus me constrangeu. Eu não vivo para mim mesmo. Eu não sirvo para viver para mim mesmo. E você também não. Porque a gente conheceu Jesus. Trabalho para mim não era problema. Dinheiro para mim não seria problema. Eu estou aqui por causa de Jesus e por causa do amor que Jesus tem por cada um de vocês e por todos aqueles a quem Ele quer que nós sejamos enviados. Feche seus olhos e peça para o Espírito Santo aplicar no seu coração essa palavra. Texto do capítulo 4, João diz: se você vê o seu irmão em necessidade e não ajuda, o amor do Pai não está em você. Senhor, nós abandonamos todo egoísmo, toda mente e coração fechado na Tua presença. Nós não sabemos andar como Jesus andou. Nós reconhecemos o nosso pecado de nos desviar da Tua palavra, da Tua verdade, do Teu amor, do compromisso mais alto de nossas vidas, que é Te amar acima de todas as coisas. Nós reconhecemos que temos pecado e nós confessamos o nosso pecado a Ti.
na confiança de que Tu és fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Sim, Senhor, nós temos amado o mundo, nós temos amado práticas e ideias que são anticristãs, porque muitas vezes elas são reflexo dos desejos da nossa carne, da cobiça dos nossos olhos e da vaidade da vida. Nós te pedimos perdão. Jesus, nós precisamos e nós queremos andar como o Senhor andou, ser santos como o Senhor é, amar como o Senhor amou, de forma sacrificial, e não negar a pregação da verdade a toda a humanidade a quem o Senhor nos envia. Clamamos, Pai, por um despertamento completo em nosso interior, um despertamento para te buscar, para andar contigo, para sermos santos, comprometidos, sermos evangelizadores, discipuladores, pregadores da tua verdade, da tua boa nova. Produz um poderoso despertamento em nós, Espírito de Yahvé, Espírito do Senhor. Faz isso em cada um de nós. Faz isso em cada um de nós. Faz isso nesta igreja. Faz isso na minha vida. Faz isso na vida dos pastores desta igreja. Desperta a nossa geração. Aviva a tua obra em nossas vidas. Aviva os nossos corações para te servirem. Aviva o amor cristão em nossos corações. Aviva as obras da fé em nossos corações. Aviva o arrependimento e a confissão de pecados em nossos corações. Aviva, aviva, aviva aquilo que morreu dentro de nós pela pressão do mundo, e o nosso coração se tornou a terra cheia de espinhos ou cheia de pedras, ou mesmo nosso coração se tornou à beira do caminho, que com facilidade o diabo rouba a tua palavra de nossos corações. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, porque o Senhor nos amou sem limites, e é permanecendo em Ti, é permanecendo neste amor, somente assim nós temos condição de amar como o Senhor amou. Perdoa-nos por nos desviar da Tua lei, da Tua palavra, do Teu próprio amor, e leva-nos, ajuda-nos a sermos praticantes da Tua palavra. Aviva essa igreja. Não permita, Senhor, que essa palavra morra em nós, mas que ela produza a 30, a 60 e a 100 por um. Que alcancemos a humanidade para Ti, com a pregação da verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, a verdade é o seu Evangelho. Se neste início de tarde há alguém aqui nesta manhã que conheceu a verdade, que o Espírito Santo o convenceu da verdade e deseja entregar sua vida completamente a Jesus, se você desejar vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos liberar esse amor de Deus, essa aceitação, esse acolhimento de Deus a você. Não importa como tem estado a sua vida, importa que o seu coração se entregue hoje na presença de Deus.
e Ele se encarregará de transformar você. Se existir alguém com essa disposição nesta manhã, nós estamos aqui disponíveis para ajudar você. Aleluia. Levante suas mãos e ore por alguém que você sabe que precisa conhecer Jesus. Ore por alguém que você sabe que precisa conhecer Jesus. Às vezes é um familiar que tem lhe atacado, que tem tido desentendimentos com você. Às vezes é aquele familiar que você precisa orar por ele, para que ele conheça Jesus. Vamos, levante a sua voz e ore por alguém que precisa conhecer Jesus. E diga ao Senhor: Senhor, envia a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me, Senhor, envia-me, Senhor. Senhor, eu tenho medo de pregar o Evangelho. Você vai abrir a sua boca e Deus vai encher os seus lábios da palavra. A unção do Espírito Santo está presente neste lugar e está capacitando cada um de nós a pregar o Evangelho de Deus. Aleluia, aleluia. Venha para os braços do Pai. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de reconciliar-se com Deus. É aquele que deixa as 99 para buscar, para salvar o que se havia perdido. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor de Deus. É um amor que resgata. É um amor que tira das trevas e traz para a sua maravilhosa luz. Esse é o amor de Deus. Eu abençoo a sua vida. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Você pode orar com ela. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, a paz, prosperidade, plenitude, bem-estar, harmonia, saúde em todas as áreas da tua vida. Que a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam sobre a sua